Muito bem, estamos aqui pelo Estúdio RN. Eu sou o Beto Luquezzi e eu peço a você para se inscrever no nosso canal, dar aquele like e convidar os amigos a conhecerem o Estúdio RN e também deixar os seus comentários a respeito dos assuntos que trazemos para a nação rubro-negra. Bom, eu hoje vou abordar dois temas que estão perturbando bastante a nação rubro-negra. Bom, o primeiro é sobre o estádio do gasômetro e o segundo é sobre essa situação dos jogadores do Flamengo que estão na Copa do Mundo sendo cobiçados por alguns clubes da Europa. Então vamos começar a colocar a casa em ordem falando primeiro do gasômetro, do estádio do gasômetro, ok? Bom, foi publicado essa semana que por um jornal paulista, né? Não vou dizer o nome do jornal, mas um jornal paulista, todos já sabem, publicou uma reportagem dizendo que o projeto do Flamengo havia sido negado e que o estádio do gasômetro, então, era um sonho impossível de acontecer. E a coluna do Fla apurou diretamente com a Caixa Econômica Federal e foi informado o seguinte: nada foi definido até o momento. Ainda estão analisando a questão econômica, a viabilidade do projeto, ainda não há uma resposta definitiva. Então, quem afirmou que a Caixa negou o projeto de construção do estádio do Mengão no gasômetro está mentindo. Ou teve uma fonte que deu uma informação errada, enfim. A verdade é, a Caixa Econômica Federal ainda não se posicionou oficialmente em relação à construção do estádio do gasômetro. Bom, vamos novamente voltar a falar que uma das coisas que foi abordada, né, nessa reportagem desse jornal de São Paulo foi que a Caixa Econômica Federal poderia lucrar mais se não tivesse ali um estádio, e sim, construções como prédios, hotéis, enfim, outras coisas, né? Que seria o tal da questão do ponto de vista econômico prevalecer sobre o aspecto social, por exemplo, né? Esportivo, social. Todos nós sabemos que o futebol ele socializa e o futebol é considerado sim algo que deve ser levado em consideração, deve ser respeitado e deve ter seu espaço, né? Garantido como lazer, como esporte para as pessoas praticarem, né? E então essa questão econômica, ela também tem que ser levada também junto com a área social, com o aspecto social da coisa. Então, não é tão simples assim de resolver. E eu, pessoalmente, acredito que o Flamengo, construindo um estádio lá, vai revitalizar aquele pedaço, aquela área do gasômetro. A área é ampla, o Porto Maravilha é amplo, é uma área ampla, uma área enorme, que está totalmente abandonada. Eu já falei aqui anteriormente que eu conheço muito bem aquela área, eu sou um jornalista e eu já muitas vezes tive participações ao redor lá daquela região. Então, portanto, eu conheço a região e posso falar. É uma região que tem muito potencial, tem uma estação de trem, que é a estação da Leopoldina, que está desativada no momento, mas pode ser reativada. Há um potencial enorme, porque tem a rodoviária Novo Rio ali, a rodoviária inclusive poderia até sair de local, mudar de local, e ali ser uma área mesmo de ônibus intermunicipais, ônibus locais, municipais, enfim. Existe um potencial enorme naquela região. E é óbvio que o projeto de revitalizar a área implica em muitas coisas, uma delas é o transporte, né? Mas eu acho que é muito prematuro nesse momento ainda falar que a Caixa está inviabilizando e que o projeto não é viável, porque se existe um interesse do Flamengo, o Flamengo tem verba, tem recursos para poder tocar o projeto adiante. Existe interesse sim da Prefeitura do Rio de Janeiro, em que o Flamengo tem um estádio ali, até porque o Flamengo é um chamariz enorme para tudo. Vai atrair turistas no estádio do Flamengo, museu, hotéis ali, tudo conectado ao Flamengo, enfim. Então é claro que é um investimento interessantíssimo, sim. E a cidade não vai torcer o nariz dessa forma.
E a Caixa Econômica Federal também sabe que está lidando com um clube de massa no Brasil, de uma população, nós somos mais de 40 e poucos milhões de torcedores só no Brasil. Então, é claro que a gente fica um pouco tenso, né, com essas notícias, mas vamos continuar acreditando, porque o Rodolfo Landim já falou que não vai existir fácil, né? Então o Flamengo continua colocando pressão, e eu acho que a torcida também colocando pressão na Caixa Econômica. A Caixa fica meio que acuada, então eu não vejo motivo para desespero em relação ao estádio do gasômetro. Ok, nação? Bom, vamos passar agora para o segundo assunto, que é a cobiça de alguns clubes da Europa em jogadores como Pedro, Arrascaeta, principalmente esses dois, né? Bom, vamos lá. Todos sabemos quando um jogador vai para uma Copa do Mundo, ou um grande torneio internacional, os empresários ficam doidos, né? E os empresários dos jogadores começam a plantar um monte de notícias. Eles começam a colocar os jogadores na vitrine realmente. Então, um evento como esse, uma Copa do Mundo, né, um evento internacional onde estão todos os olhos do mundo estão conectados no evento, é uma chance enorme de você tentar fazer negócio. Todos sabemos que o empresário do Arrasca, por exemplo, ele engole o Flamengo, mas ele não ama o Flamengo. Né? Por quê? Porque ele sabe que se ele vender o Arrasca, ele ganha mais dinheiro do que o Arrasca ficar renovando e ficar no Mengão. O que é mal, porque ele não está vendo o melhor interesse do atleta. Vamos lá. O Arrasca não é mais novinho, né? Nenhum garotão. Né? O Arrasca está feliz no Brasil, ganha muito bem. É feliz no Flamengo. Por quê? Vamos analisar de sã consciência, usando a razão. Por que um atleta que está muito feliz e muito bem, confortável em um clube, ganhando muito bem, é ídolo nesse clube, vai para a Europa, para uma carreira num time talvez B, e de repente ter problemas com a torcida, não se adaptar e não ser feliz? Como o Michel, por exemplo, que deixou o Flamengo, foi para a Arábia Saudita e não está feliz lá. Né? Então o dinheiro nem sempre é tudo. Então, deixar bem claro que isso daí tem pressão de empresários sim, como o do Pedro também, né? Houve uma forçação de barra tremenda, né? Para que nessa Copa do Mundo o Pedro pudesse mostrar o futebol dele, que é muito grande, o Pedro é craque, e despertar interesse de vários clubes, né? E mesmo o Pedro estando no banco, ainda desperta, mas sabemos que são os empresários oferecendo os jogadores. A verdade é essa. Bom, o Flamengo tem recurso, o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo pode manter seus jogadores. E eu acredito, principalmente o Arrasca, vai ficar. O Pedro ainda é mais novo, ainda poderia tentar novamente para a Europa, já teve uma experiência frustrada na Europa. Então, eu acredito que o bom senso vai prevalecer. Eu acho que esse momento é um momento excelente para os jogadores permanecerem no Flamengo, serem campeões de vários torneios. E aí depois sim, um pouco mais para frente, pode-se até pensar em uma carreira internacional. Você vê que o Gerson foi para o Olympique, depois de já ter ido à Europa, retornou ao Flamengo, foi super feliz, voltou para a Europa, até fez bons jogos lá no Olympique, mas não se adaptou. A verdade é que ele não se adaptou. E não foi feliz, e não está feliz. Ele quer voltar. Então eu espero até que o caso do Gerson sirva de exemplo para o Pedro e para o Arrasca. O próprio caso do Gabigol, que teve na Europa e foi infeliz na Europa, não deu certo. Acabou voltando para o Brasil. E foi feliz aonde? No Mengão. Tá bom? É isso, nação. Eu acho que eu pude esclarecer um pouco mais, um pouco desse burburinho que está acontecendo. E em breve estaremos de volta aqui pelo Estúdio RN. Mas eu peço a você para se inscrever, dar aquele like e convidar os amigos a conhecerem o Estúdio RN e também coloque nos comentários o que vocês pensam a respeito do que nós temos falado e também sugestões, ok? É isso, fiquem bem. Beijo, nação rubro-negra.